bom dia a todos. Tivemos aí um pequeno probleminha técnico aqui do link, teve que reiniciar, mas agora parece que está caminhando bem, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo e já vamos deixar aí uma pitadinha de curiosidade para os próximos domingos, ok? Então, nós planejamos aí um primeiro momento com o nosso reverendo Simon, né? Então, ele vai fomentar aí um assunto aí relacionado ao Espírito Santo, e mais para o finalzinho do nosso encontro de hoje, o pastor Gustavo vai deixar aí alguns ingredientes aí para os próximos domingos, tá bom? Então, eu já vou iniciar aqui a nossa aula, aí, passando a palavra aí para o Simon, e aí a gente continua a dinâmica, tá bom? Bom dia. Bom dia a todos, muito bom estar novamente com vocês aqui, né? Teve um pequeno atraso ali no começo, mas graças a Deus está resolvido. Confesso que eu entrei em pânico a hora que apertava e não ia o negócio, eu já comecei a ficar em pânico. Mas tá bom, tecnologia é assim mesmo, né? Então, irmãos, nós conversamos alguns assuntos sobre o Espírito Santo e eu acho que todo professor, né, todo pastor, a grande preocupação será que entenderam, né, o que a gente conversou, o que expressamos, o que estudamos? Essa é a grande preocupação de um professor, de um pastor, principalmente um professor quando prepara uma aula, né? Então, isso é algo muito importante. Então, a gente ter essa preocupação, né? Então, nesse nosso assunto do Espírito Santo, nós conversamos algumas coisas e foi assuntos bem tratados referente à Bíblia, né? Então, isso é o mais importante, porque o que a gente acha, o que a gente pensa, muitas vezes não é o que a Bíblia diz, né? Então, um assunto que a gente conversou um pouquinho aí foi sobre o batismo do Espírito Santo, né? Foi lá no nosso primeiro domingo, nesse formato. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui e deixar aberto aí para os irmãos tirarem algumas dúvidas, ou, na verdade, também expressar a sua opinião e conversar sobre o assunto, tá bom? Eu queria começar lendo um texto. Na verdade, primeiro eu quero fazer uma oração. Vamos orar, então. Senhor Deus, eterno Pai, que esse momento possa ser abençoador para as nossas vidas, e que nada venha do nosso entendimento, da nossa vontade, mas sim da Tua palavra, que vem direto do Senhor. Em Seu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Então, pegando o gancho do assunto do batismo aqui, para discorrer o tempo aqui com vocês, eu queria ler um texto que está lá em Romanos 8, 9, né? Capítulo 8, versículo 9. Deixa eu ler aqui para vocês. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá. Um texto bem claro aqui de Romanos 8, versículo 9, né? Então, qual é a grande polêmica, ou a grande dúvida que surge sobre o Espírito Santo, né? Nós devemos buscar esse batismo do Espírito Santo? Primeira pergunta, né? Olhando para esse texto, não vamos esquecer do texto que nós lemos. Um segundo texto que nós colocamos aqui, para jogar um pouco mais de entendimento, é Atos, capítulo 2, né? Quase todo o capítulo de Atos, mas ali Atos 2, 3, ali vai dizendo alguma coisa também sobre este assunto, que foi o momento de Pentecostes, né? Foi o Pentecostes. Então, outra questão, né? Nós somos pentecostais ou não? Outra pergunta. Então, devemos buscar o batismo do Espírito Santo? Somos pentecostais ou não? Para a gente pensar olhando para o texto de Atos, certo? E uma outra questão,
né, que a gente estudou no final de uma das lições ali, é que se esse evento se repetiria. Então, todos os textos, tudo que a Bíblia nos ensina e nos mostra claramente que esse evento não voltará a se repetir. Era a inauguração do corpo, certo? Era a inauguração do corpo. Então, existem até eventos que acontecem em busca desse evento, né? Eventos marcados aí. Então, olhando para o texto de Romanos, né? Será que quando eu não sou batizado no Espírito Santo, mas eu estou dentro da igreja, e eu busco esse batismo do Espírito Santo, eu sou convertido ou não? Essa é a terceira pergunta. E aí, meus irmãos, vou abrir para vocês, né? Não esquecemos os textos que nós lemos, tá? Vamos tentar se aprender a Bíblia, né? Não o que a gente acha, ou o que a gente aprendeu, talvez, de uma forma equivocada sobre o texto. Tem vários outros textos aqui para a gente debater, mas eu queria deixar essas 3 perguntas aí e deixar um espaço para vocês conversarem com a gente, né? E eu vou dando sequência aqui, talvez, em algumas coisas, conforme o nosso assunto discorrer, ok? Estão preparados aí? Vai lá, quem é o primeiro? Um de cada vez. Ok, Simon. Então, o chat ele tá aberto aí. Quem quiser postar pergunta ou pedir a palavra pode fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui uma primeira rodada aqui com os pastores, tá? Então, vamos começar ali com o pastor Gustavo, depois o pastor Raul, e aí vocês já vão bolando aí as suas dúvidas, tá? A Ashley só pede aqui no chat, ô Simon, para você repetir aí as três perguntas, tá? Até porque depois que você falou, entram algumas pessoas, tá bom? Aí eu já passo a palavra para os pastores. Você quer que eu repita, por favor, agora? O texto também, o texto é em Atos? Não, o Atos 2 faz parte mas o texto que eu li aqui foi Romanos 8, versículo 9. Então, vocês querem que eu vou ler de novo o texto e repito aqui. Na verdade, essas perguntas são perguntas assim, para a gente discorrer elas, mas não precisa ser exatamente da forma que eu perguntei, mas relacionado ao assunto. Vou ler o texto para vocês aqui, ó. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, tá? Então, a pergunta seria, uma das perguntas aí, né, seria, eu devo buscar o batismo com o Espírito Santo? Né? A outra pergunta seria, se caso, né, a pessoa ela não foi batizada com o Espírito Santo, ela é um crente ou não? Ela é um cristão ou não? Né? E uma outra questão seria da repetição desse evento, né? Se é que isso vai acontecer ou não, segundo a palavra, não acontece, mas por que existe hoje esse movimento de eventos em cima desse assunto? E aí, Marcelo? Ok, então, beleza, então eu passo aí a palavra para o pastor Gustavo. O Simon, ele quis jogar lenha aí, né, na fogueira, mais lenha para queimar, né? Então, são 3 perguntas, elas são importantes de serem respondidas, né, para serem respondidas. Eu creio que o cristão, aquele que tem a relação com Deus, aquele que vive, né, essa relação intensamente e coloca a sua vida sobre a palavra do Senhor, essa pessoa, ela é templo do Espírito Santo e, portanto, ela se tornou morada do Espírito. O não cristão, ou aquele que não tem a relação com Deus, aquele que não tem uma intensidade
na vida cristã e nem coloca a sua vida sobre a palavra de Deus, esse não tem. Ok? Então, a primeira pergunta a ser respondida se aquele que não tem a vivência com Deus, é isso, não é, Ossário? Isso mesmo. Então, a primeira pergunta para mim é muito clara, não tem, certo? A segunda o cristão tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Eu creio que aquele que tem essa vida com Deus, né, aquele que anda com Cristo Jesus, aquele que é servo do Senhor, esse já é batizado com o Espírito Santo, porque ele é morada do Espírito Santo. Não existe um poder a mais em ser buscado depois de aceitar Jesus. Você aceitou a Jesus na sua vida, ele é Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. O que você pode fazer, o que você deve fazer, é crescer espiritualmente, é uma evolução na sua vida devocional, na sua vida relacional com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais experiências com Deus você vai viver. Então, aí é um aumento de uma intensidade maior nas experiências com Deus, certo? E qual que é a terceira pergunta mesmo, Sá? Desculpa. Na verdade, é um complemento aí. Se repete? Na verdade, a pergunta se repete e se nós somos pentecostais? Tá bom. O Pentecostes foi um evento, ok? E esse evento teve peculiaridades. Essa pergunta, eu acho que ela não tem uma resposta pontual, porque Deus faz o que Ele quiser. Eu acho que o evento Pentecostes foi um evento específico, num tempo específico, com uma causa específica. Tanto é que o dom de línguas que foi falado lá eram idiomas e não a língua que está descrita lá em Coríntios. Contudo, meus irmãos, eu acho que Deus tem proporcionado à igreja, durante a história, experiências. Não como a de Pentecostes, mas específicas ao seu tempo, no propósito correto. Inclusive com nós, nesse tempo presente. Conosco, né? Nós somos pentecostais, né? Aí, sim, você tem que ir na semântica lá, né? No sentido lá de que o Espírito Santo agiu no Pentecostes e vai agir em nós também, você pode até se chamar disso, né? Agora, aí você vai pegar essa nomenclatura em várias esferas de discussão, né? Como uma ramificação evangélica, né? Como uma crença teológica, né? Como uma ação espiritual. Aí isso é mais profundo, né? Nós, como batistas, somos chamados de tradicionais, de históricos, né? Mas numa ação, assim, de crença do Espírito Santo, claro, acho que sim. Ok, meus irmãos? Jogando essa lenha aí, essa fogueira aí. Legal, muito bom. Então eu passo agora para o pastor Raul. Bom dia. Está me ouvindo bem aí, Marciano? Ouvindo, bem. Legal. Todos nós somos pentecostais, né? O fato desse evento de Pentecostes, né, é a marca da igreja em Atos 2. É que a nomenclatura, ela tomou uma forma estranha de divisão, e isso é papel do diabo, né? Não existe palavrão, o que existe são palavras distorcidas. E uma delas, essa coisa de pentecostal, de tradicional, de denominações, ela nos afastou de verdades bíblicas que a gente já poderia estar desfrutando há muito tempo. E devido a essas barreiras que nos foram colocadas em nomenclaturas, nós deixamos de experimentar algumas coisas interessantes em relação ao mistério, né? Essa coisa do Espírito Santo e experiências, isso é mistério. É muito difícil a gente querer enquadrar e dar nomes
para as experiências espirituais. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo, eu acredito que é o 11, né? Diz ali claramente que a gente não devemos forçar a barra. Eu vou buscar o Espírito Santo, sair buscando aí, vou ser batizado. Quer dizer, algumas denominações falou que você tem que buscar, que enquanto você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Isso tudo é uma asneira, né? Isso tudo é uma falácia, não existe isso. O texto aqui de Efésios capítulo 4, o versículo 30, diz assim, olha, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Aí ele dá uma lista, tanto antes desses versículos como depois. Olha, abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, toda gritaria, todo insulto, toda maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus perdoa. Quer dizer, a pessoa que ela é selada pelo Espírito Santo, como diz o Gustavão, é propriedade de Cristo, é propriedade. Agora aqui, jogando lenha, né, como diz aí, isso pertence só aos batistas, isso pertence só aos reformados, né, ou os católicos têm isso, ou outras pessoas que estão em comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, na África, na Ásia, não tem placa, tem um monte de gente se reunindo como igreja e não tem placa nenhuma, não tem seminário. Eles creem que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, ponto final. Aquele que crê vai ser selado, vai ser batizado. Se você se arrependeu e aceitou Jesus como seu Salvador, você tem um Espírito Santo dentro de você. Mas se você quiser ficar cheio do Espírito, conte para Deus, conte para Ele. Ele diz assim, olha, enchei-vos do Espírito, quer dizer, venha você ter uma experiência daquilo que você crê. Né? Nas nossas aulas passadas, o acreditar e o crer, eu acredito no Espírito Santo, mas você não se envolve. Então, quando diz assim, olha, busque o Espírito, não é questão que você vai ficar ali ajoelhado ali e aguardando alguma coisa acontecer na sua vida, começar a tremer, entendeu? Não. Mas a busca do Espírito Santo significa, eu quero estar mais identificado com aquilo que eu sou semelhança, eu quero me aproximar mais do meu Senhor, eu quero ser igual a Ele. Você será capacitado pelo Espírito, isso que é o encher do Espírito, é isso que você deve buscar. Entendeu? É isso que você deve buscar. Buscar ser cheio do Espírito significa, eu quero o máximo estar sendo semelhante ao meu Senhor. Luz, né? O óleo, eu vou me encher de óleo. Eu quero ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa que não fofoca, eu quero ser uma pessoa que eu não vou gritar com a minha esposa, com os meus pais, eu não vou gritar com os meus filhos, eu vou ser honesto na minha transação comercial, eu quero respeitar as autoridades. Poxa, eu quero ser gente boa, não é uma questão de ser cheio do Espírito que você vai ser gente boa, não. A Constituição brasileira, se você ler, você vai ser gente boa, né? Então, essa coisa desesperada que nos informaram na tradição da nossa igreja, nessa mistura denominacional, nos fez perder isso, que é algo, gente, é simples. A gente não precisa aqui inventar muita coisa, é simples. Basta você orar e querer estar mais perto de Deus, se arrependendo dos seus erros, lendo a Bíblia. E aqui está olha, por isso não mintam mais, versículo 25 de Efésios 4, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso aconteça, não roube mais, não digam palavras, quer dizer, isso são as marcas de quem tem o Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos carne, o nosso, está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, as nossas ações são carnais, não tem nada a ver com o Espírito. Então, assim, a morte de Jesus Cristo na cruz
foi a nova aliança do Espírito de Deus habitar no ser humano para que ele seja dirigido conforme a sua imagem e semelhança. Isso é uma marca. Agora, cabe nós nos enchermos dessa marca. É a santificação, essa busca. Eu boto uma fé nisso aí, não sei, eu falo pra caramba, né? Mas diz aí, Marcião, ponto final. Legal, muito bom. Quem quiser ir pedindo a palavra, pode postar aí no chat ou pode abrir o microfone que a gente vai intermediando. Não aparece. Enfim, eu só gostaria de também fazer uma contribuição ao assunto, né? Eu concordo com o pastor Gustavo quando ele diz em relação à semântica da palavra, né? Então, tendo em vista que no Pentecostes, né, como prometido por Jesus, ele derramou o Espírito Santo e é o ponto inicial da igreja, né? Então, toda igreja verdadeiramente ela é pentecostal, né? Tendo em vista que a igreja começa no Pentecostes, ok? Agora, as outras doutrinas que vêm orbitando esse fato, aí que a gente precisa diferenciar, né, à luz da palavra. O Pentecostes, ele tem uma curiosidade interessante, que é a seguinte, né? Essa palavra Pentecostes, ela vem de 50, tá? Então, Cristo, ele foi o que? Ele foi crucificado, e 50 dias depois da crucificação de Cristo, da morte, né, crucificação e morte de Cristo, tá? Nós temos o derramamento do Espírito Santo. Tá? E isso, né, esse grande evento, né, da morte de Cristo, né, até o Pentecostes, né, que dá esses 50 dias, nos remete a uma tradição, uma tradição, como eu posso dizer, de milênios na nação de Israel. Por quê? Porque a morte de Cristo, né, como Cordeiro Pascal, ele nos remete ela nos remete à Páscoa judaica, né? Então, a Páscoa judaica relembra o quê? É um memorial, né, da saída do povo hebreu do Egito, né? E essa saída, né, Deus com mão forte, depois das 10 pragas, né, liberta o povo da escravidão do Egito e cria essa festa memorial chamada Páscoa, tá? Onde o povo relembraria o quê? Relembraria, né, a libertação, né, da escravidão do Egito. Só que o que tem de interessante nisso? 50 dias após a libertação do Egito, tá? A gente cai exatamente no Monte Sinai, tá? E o Monte Sinai aconteceu algo fantástico, assim como aconteceu lá no Pentecostes, tá? Então, no Monte Sinai, né, que estava ardendo em fogo, fumaça, né, e trovões, raios, Moisés sobe ao monte, tá, e Deus revela ali, 50 dias após o Egito, a sua lei. Então, eu costumo fazer um trocadilho que é o seguinte, né, no Monte Sinai, Deus revelou, né, para a humanidade, né, a sua lei, a sua palavra, né. Ao longo do Velho Testamento, né, Deus promete escrever dentro do coração do povo essa mesma palavra revelada no Monte Sinai, tá? Então, se no Monte Sinai Deus revelou a sua palavra, no Pentecostes Deus escreveu dentro do seu coração a sua palavra, tá? Então, é só uma curiosidade que eu acho interessante. E aí eu vou jogar aí uma lenha talvez grande aí, e quem quiser discutir isso é importante. Há tempos atrás, porque foi em 2006 que eu me converti, eu tinha uma grande dúvida na minha cabeça, e é uma confusão que existe ainda hoje, né? Qual que é a diferença entre batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas que a gente faz regularmente aí na igreja, né? Existe essa grande confusão ainda nos dias de hoje, tá? As pessoas não sabem distinguir o que é o batismo nas águas e o que é o batismo no Espírito, tá? Então eu passo aí esse questionamento aí
aos pastores, ao Simon também, que fez teologia, e, né, aos irmãos que estão nos assistindo aí. Eu vi que o Gilberto, inclusive, abriu o microfone. Quer falar, Gilberto? É verdade, Márcio. Eu quero deixar aqui, então, a minha opinião sobre isso, né? O meu entendimento, na verdade. Batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da salvação, no momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou batizado, e por isso, como já foi dito, não preciso buscar ser batizado no Espírito Santo, o pastor Gustavão falou, eu devo buscar o crescimento espiritual, mas não o batismo que acontece no momento da salvação. O batismo nas águas é aquele momento de testemunho da minha fé e em que eu me submeto ao batismo nas águas. Então, são dois momentos diferentes. Existem até o caso de pessoas que são batizadas nas águas e não foram batizadas no Espírito Santo. Fazem porque acham para agradar a família, amigos, igreja, pastor, mas não entregaram o seu coração ao senhorio de Jesus, né? Aí é uma coisa que jamais deveria acontecer, mas acontece também. É isso aí. Legal, obrigado, Gilberto. Simon? Então, é bem isso que o Gilberto, eu ia até comentar sobre a questão do batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo, né? Então, quando a gente vê lá em Efésios de 4, de 3 a 6, fala sobre um só batismo, né? Depois a gente pode ler o texto aí, ou você pode abrir na sua Bíblia aí, né? Então, são questões diferentes mesmo, né? Então, não tem, muitas pessoas confundem, né? Então, quando a gente fala de um só batismo, a gente fala do batismo nas águas. E o batismo com o Espírito Santo é uma outra questão, né? Isso está bem explicado lá em Efésios 4, capítulo 4, só lê o capítulo 4 de Efésios. Então, são coisas separadas. Só mais para jogar um pouquinho mais de sal ou de açúcar, depende, para quem é hipertenso ou para quem é diabético, tanto faz aí o problema, né? Então, quando a gente chama alguém de corintiano, ou seu corintiano, né? A gente se remete ao quê? Pensa em alguma coisa você. Aí eu chamo outra pessoa de São Paulino. A gente pensa em outra questão popular aí. E se a gente chama alguém de pentecostal, a gente também pensa em uma outra questão, né? Então, é aquilo que o pastor diz aí sobre a semântica, né? Então, se a gente crê no Pentecostes, nós somos pentecostais. Então, eu já estou respondendo uma das perguntas aí. Então, nós somos pentecostais. Porém, se a gente analisar o que essa palavra se tornou, né, então a gente entra nessa confusão. Não, eu sou tradicional. Né, eu não sou pentecostal, não. Eu sou tradicional. Agora, se derivou uma doutrina em cima dessa palavra, né? Pentecoste, pentecostal, né? É um derivado. É o iogurte do leite aí. Legal, obrigado, Simon. Raulzão abriu o microfone. Mas é isso aí, já está dito já, o que o Gilberto disse é o resumo. O batismo nas águas é um testemunho público, né? Agora, se esse testemunho público, ele é real, só Deus sabe. Nós não entra em julgamento. É aí onde entra o selo do Espírito Santo, porque não depende de nós selar. Não vai ser a entrega do certificado do batismo e um selo do Espírito Santo, né? Vai lá o selo no certificado de batismo, você põe num quadro. Não. Batismo nas águas, a gente batiza, tá, público, mas o selo do Espírito só o Papai do Céu vai selar. E quando ele sela, ele passa a ser propriedade. E sendo propriedade, está em 1 Coríntios 12, o versículo 11, que eu citei, eu vou ler, está aqui, ó. Porém, é um só, o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, o selo do Espírito é a marca de Deus, é ele que vai marcar. E marcando,
é Ele também que vai julgar. Agora, cabe a nós, né, buscarmos essa santificação, essa expressão, essa vida daqueles que são selados. Aí, filho, é com a gente. Mas está bem explicado aí, nós temos professores aí pra caramba, hein? Tá bom? Legal, muito bom. Mas eu vou jogar mais uma lenha aí no caldeirão, né? Embaixo do caldeirão, né? Para fervilhar um pouquinho a água, né? E aí eu vou passar a bola para o pastor Gustavo em cima disso que eu vou falar. Jesus, na conversa com Nicodemos, ele fala o seguinte, né? Quem não nascer, né, da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, primeira citação. A segunda citação é quando Jesus vai ser batizado por João Batista, e João Batista fala que, pô, Jesus, eu não posso batizar você, eu que preciso ser batizado. E Jesus fala, né, é necessário que assim seja para que se cumpra toda a justiça, né? E no momento que Jesus sai das águas, a pomba, né, símbolo do Espírito Santo desce sobre ele, né? Então, em cima dessas citações, como que fica essa questão do batismo no Espírito Santo e no batismo nas águas? Pode falar, Gustavo. Microfone, Gustavo. Estou vendo agora. Márcio, a resposta é exatamente a mesma do anterior. Exatamente. Você precisa nascer do Espírito, ou seja, como o Gilberto bem falou, após a salvação, você está nascendo no Espírito e tendo testemunho público dessa transformação, dessa renovação de entendimento, dessa regeneração da mente, ok? Então, não tem muito o que explicar, é exatamente a mesma coisa. O que Nicodemos, a conversa de Jesus com Nicodemos é exatamente essa. A explicação do Gilberto foi muito bem colocada, né? Porque muitas vezes o religioso ele tem uma tendência a achar que só o prosseguimento das normas institucionais religiosas é suficiente. O que Jesus fala para Nicodemos, que era um homem de bom coração, é o seguinte: essas coisas não bastam. Essas coisas devem ir adiante num testemunho público e diário. Por isso que lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus vai falar o seguinte: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Porque esses homens eram perfeitos institucionalmente e religiosamente, perfeitos, mas precisavam de algo mais, e esse algo mais é a vivência do Espírito Santo e a graça de Deus, que excede todas as coisas, né? E quando Jesus está lá com João Batista, também é Jesus sendo batizado nas águas, dando testemunho público, né? Só que diferente agora de que ele é o Senhor, honrando a liderança e a autoridade de João Batista, e o Espírito Santo ali na hora, mostrando que ele é amado, né? Então, Jesus, ao mesmo tempo, reconhece uma autoridade dada a João Batista, segue todas as orientações dadas por Deus, e ali, ao mesmo tempo, ele dá o testemunho público, e também o Espírito Santo diz ali que ele é o Filho de Deus amado, o Messias. Ok? Legal. Pastor Raul abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Olha, essa questão do selo do Espírito, o batizado, em Ezequiel 36, o versículo 26, Deus diz assim: olha, eu lhes darei um novo coração e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente.
porém o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos. Percebe? O batismo do Espírito Santo é uma ação de Deus em nós, né? Então, nós não iríamos obedecer se Deus não colocasse o Espírito dele em nós. E ele prometeu isso em Ezequiel, capítulo 36, e o cumprimento disso foi em Atos, capítulo 2. E nós, como igreja, vivemos esse Atos, capítulo 2. Quando Jesus se batizou, ele deu o exemplo daquilo que nós deveríamos fazer. Não porque ele tinha pecado, e nem porque ele tinha que se arrepender. Ele fez como exemplo para que todos nós, quando ele diz ali em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, né, pregue o evangelho e batiza a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Praticamente dizendo assim, igual eu fiz ali, ó, tá? Então façam isso. E procure ensinar as pessoas a guardarem os meus ensinamentos. Então, além do batismo, né, que é o testemunho público, nós vamos ensinar para que essas pessoas, aí entra o lance do ensinar e do buscar. Você quer realmente buscar o Espírito Santo? É o ensino. Eu quero beber dessa água, eu quero mergulhar, né? Batismo significa mergulhar. Então, Nicodemos, se você não mergulhar nessa água, você não terá o novo nascimento, você não terá o nascimento do Espírito. Então, tudo é batismo. Batismo significa mergulho, né? Imersão. Aqui, ó, mergulhar. E mergulhar num todo. Então, tem os significados, tem de testemunho e o significado de eu vou mergulhar cada vez mais no conhecimento. Manda bala aí, Márcio. Legal, muito bom. Só, então, fazendo mais aí uma citação para o assunto ser destrinchado aí ao máximo, citando ainda João Batista, né, ele fala que ele batizava nas águas para arrependimento, mas depois dele viria alguém mais poderoso do que ele, que batizaria, né, com o Espírito e com fogo. O que quer dizer esse fogo nessa citação aí de João Batista? Meu Deus do céu, isso daí é aula de escola bíblica ou é concílio? Tá louco? Aula é aula, a gente tem que cavar aí ao máximo que puder. Ainda bem que eu não sou professor, eu sou aluno. Aí, algum dos nossos mediadores aí, pastor Gustavo, pastor Raul, Simon, pode contribuir, ou algum dos nossos irmãos aí. Quem gostaria? Só a gente falar com o Cato. Quem que vai falar aí? Vamos alguém aí da galera aí. Não, vamos essa dar ninguém sabe. Vamos dar uma oportunidade para os irmãos aí falar um pouco, a gente encerra daqui a pouco. Vamos chamar o pentecostal para resolver isso. Olha, eu vou chamar um pastor pentecostal aqui para resolver isso aí. Questão de fogo é com eles. Irmãos, o fogo que queima tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida, que consome todas as coisas que não prestam e que ao mesmo tempo faz arder em nós tudo aquilo que é dele para nós, tudo aquilo que é para a nossa vida. Então o Espírito Santo, né, que nos batiza ali no momento da salvação, ele é aquele que começa a nos convencer daquilo que é bom e fazer com que a gente se arrependa daquilo que é ruim, né? Fazendo arder no nosso coração aquilo que é dele e queimando aquilo que não é dele. Isso é um exercício, é um mergulhar, como o pastor Raulzão falou, né? As coisas de Deus, elas são cheias de simbolismos, né? A gente sabe que fogo e água não combinam, a não ser na Bíblia, né? Então, o que
O que esse texto está falando é o seguinte, é que vai haver um fogo do Espírito Santo em nós. E aí a gente pode traduzir isso de diversas maneiras. Ok? Os irmãos estão calados hoje. Ô, Márcio. Olha, veja assim, né? A gente aqui vendo algumas coisas, o batismo com fogo, ele provavelmente deve significar a obra de purificação de Jesus, que salva quem se arrepende, mas destrói o pecado. A expressão batismo, só para você ter uma ideia, aparece só 2 vezes na Bíblia. Então não dá para a gente fazer assim uma teologia com apenas 2 versículos, e praticamente dentro de um contexto misterioso. Então, no ministério de João Batista, avisava que ia chegar alguém maior que ele, e que Jesus batizaria com Espírito e com fogo. Está lá em Mateus e Lucas, os 2 no capítulo 3. Né? Algumas pessoas pensam que o batismo com fogo é o mesmo batismo que o Espírito Santo. E outras pessoas pensam que são os 2 diferentes. Mas, de qualquer jeito, os 2 estão ligados à obra de Jesus. Tá? A obra de purificação, tanto água como fogo. Acredita, né? Deu aí? Ficou confuso? Não, legal, Não. muito bom. É claro que a gente tem um tempo aí para a gente, cumprir com o horário aí, para a gente também não se estender demais, mas eu acho que é claro, é exatamente isso aí que o Gustavo falou, né? O fogo, quando a gente também fala beber da água do Espírito, né? É muito bom esse exemplo, que só na Bíblia combina água com fogo, né? É excelente colocação aí do Gustavo. Então, é exatamente isso, o fogo, ele consome, né? Como uma técnica de manejo de terra muito antiga é o fogo. As pessoas colocam fogo para destruir ali o que não interessa, depois a terra fica limpa e ela renasce ali o que se planta, ou até numa floresta mesmo, né? Às vezes ela pega fogo, mas depois ela volta a reviver. Então, o fogo é consumidor, né? Exatamente, por isso que o fogo arde, porque o fogo ele vai lutar contra as nossas vontades, né? Que é o fruto do Espírito lá, é ser bom, ser paciente, amar de verdade, né? Tudo isso arde na nossa vida, porque a nossa natureza é para fazer o contrário. Então, o batismo do fogo está englobado em toda essa situação. E a Bíblia nos fala, através desses textos aí que você citou, exatamente isso. Então, o fogo, ele arde no nosso coração porque ele luta contra as nossas vontades. Então, por isso que é um fogo, né? E quando a gente fala em beber da água do Espírito, é quase que o contrário, né? É a gente sentir as bênçãos e que Deus tem derramado na nossa vida. Então, mas tudo faz parte ali, que lançado, inaugurado em Atos 2. Ô, glórias! Olha aqui, Simon, o Espírito Santo, quando eles é representado de fogo, como é que desceu o Espírito Santo neles? Né? Parecia como línguas de fogo. No Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava como? Como fogo. Então, dá assim que está associado ao julgamento divino, né? Aqueles que vão para o fogo eterno. Então, o fogo é muito simbólico. E é muito legal o que você falou, Simon. A gente ter a água do Espírito dá essa coisa do refrescante, né? O bom pastor, ele dá água refrescante, ele dá gramas verdes. Então, o fogo para queimar essa nossa impureza. A água, exatamente para saciar essa sede que temos de viver. Ficou legal, dá até um sermão bacana aí à noite, hein? Legal, bacana. Eu passo agora primeiro para o professor ID e depois para a Ashley, aí que abriu os microfones. Graça e paz. Só terminando ali a fala do Simon, realmente quando se queima é para queimar toda a praga, toda a erva daninha que existe no campo, para que brote coisas novas, um pasto novo. A Bíblia diz, né, quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Nesse primeiro sentido, todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito,
quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos foi dado de beber de um único espírito. Quer dizer, né? Fica dito, nesse primeiro sentido, todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Aqui não diz que é para falar em língua, que é para falar isso, que é para fazer isso, que é para saltar, que é para pular, que é para... Não diz. Bacana, obrigado, Ede. Ashley? Estava refletindo, né? Eu já tinha refletido isso anteriormente, mas agora parece que vai falando assim, Deus vai deixando algumas coisas mais claras no nosso entendimento, né? Assim como o Gusta e o Simon falaram bastante a respeito de João ter falado assim, eu batizo com água, mas vem alguém maior que eu que batiza com água e o fogo, e isso trouxe muito à minha mente o fato de que, por que João Batista, ele fala que Jesus que ia batizar com fogo, porque o batismo no fogo seria algo interno, é algo dentro de você. Então, um pastor pode batizar uma ovelha da sua igreja, mas ele não consegue, algo que está dentro de você, é algo que você tem com Deus. Quem vai tirar aquilo de dentro de você, as coisas ruins que não agradam a Deus, somente Deus tem esse poder para queimar aquilo dentro de você. E o batismo das águas não tem esse poder, porque o batismo das águas, qualquer pessoa pode te batizar, você pode fazer uma confissão pública, mas não interna dentro de você, frente a Deus, né? Então, eu acho que é mais isso que eu estava pensando e queria compartilhar. Maravilhoso. Valeu, Ashley. Legal, Ashley, muito bom. Né? Então, só para encerrar esse assunto, né? Eu gosto muito quando eu vejo o contexto, né, bíblico, sem pegar o que é um versículo isolado, né? Então, lá em Mateus 3, né, a partir ali do versículo 10, né, a palavra diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, dentro dessa dinâmica, né? Então, o batismo com fogo ele purifica, né? As coisas ruins que ainda há na gente, né? Mas também ele condena aqueles que não conheceram a Cristo Jesus. É o julgamento divino, né? Legal. Então, estamos aqui 10 horas e 56 minutos, já caminhando aí para o nosso encerramento, tá? Então, eu vou passar a palavra por... Oi. Márcio. Pode falar, Raul. Eu tive uma revelação agora. Pode dizer. A gente tá cheio de professor, cara, de EBD. Você viu o tanto de professor que a gente tem na PIB, cara? Quando a gente voltar presencialmente, eu tô vendo várias carinhas aqui que serão convidadas a colaborar. São 16 professores, né? 16 professores hoje. Muito louco, cara. Muito bom. Manda bala aí, fecha aí, Márcio. Então, eu vou passar então agora a palavra para o pastor Gustavo, que ele, né, vai fazer o link para os próximos domingos, que basicamente a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Jesus. Gustavão?
Irmãos, antes da pandemia, nós presencialmente estudamos sobre a doutrina de Deus, né? Lá no templo, foi um momento muito bom, muito precioso. Já durante a pandemia, nós iniciamos a doutrina do Espírito Santo, que estamos encerrando hoje. Também acredito que foi bastante valioso para o nosso conhecimento. E a partir da semana que vem, nós daremos início à doutrina de Jesus. Nós estamos tentando fazer essas discussões sempre de maneira simplificada, mas profunda ao mesmo tempo, né? A partir da semana que vem, nós vamos estudar a trajetória de Jesus e aquilo que é Jesus para a nossa vida, aquilo que é Jesus para a história, aquilo que é Jesus no plano celestial, né? A gente usou, obviamente, né, as histórias de Jesus que estão contidas nas Sagradas Escrituras e usamos algum material de dogmática também para a gente fazer essas aulas. Então, nós começaremos com a questão que Jesus existia antes de todas as coisas, né? Jesus, ele está ali no Gênesis, né? Jesus, ele participa de todas as coisas, como está descrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, depois João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, também vai falar isso. O Dr. Russell Shedd dizia que antes que houvesse luz, houve cruz, né? Então, nós vamos falar um pouco de Jesus antes de todas as coisas. Depois, nós vamos estudar a questão dele ter se tornado homem, o propósito dele ter vindo como homem, né? Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, nós vamos falar sobre a vida perfeita e irrepreensível do Senhor, né? Como está escrito lá em 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado algum, nem da sua boca se achou um engano, que é um dos cumprimentos da profecia a respeito do Messias, que era perfeito. Depois nós vamos falar sobre as obras tremendas e grandiosas do Senhor, nós vamos estudar os milagres, os feitos de Jesus, as libertações, né? Toda a trajetória milagrosa do ministério de Jesus. Depois nós vamos falar sobre a expiação dos pecados, né? Jesus morrendo por nós, morrendo na cruz. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos falar dessa propiciação aí. Depois nós vamos estudar o ponto 6, ressurreição, né? A respeito da ressurreição do Senhor, Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quais são as implicações da ressurreição do Senhor? Depois, a exaltação do Senhor, no ponto 7, e terminando com a volta de Jesus, que é uma questão mais escatológica, no ponto 8. Vai ser um tempo precioso para a gente entender um pouco sobre Jesus na história, na nossa vida e no plano divino. Amém, meus irmãos? Então, não percam as próximas aulas sobre a doutrina de Jesus. Amém. Valeu, Gustavão. Só complementando, é breve. Eu só entendi, né, a divindade depois daquela citação em João, que ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Esse texto que Jesus, esse diálogo que Jesus faz ali com os discípulos. Então, eu acho que vai ser um momento precioso aí na nossa vida, né? Da gente se aprofundar um pouquinho mais, né, no Senhor Jesus, porque Ele é o caminho para o Pai, e Ele é que nos selou com o seu Santo Espírito. Eu estou gravando. Bom, então, indo para o encerramento, né, atendendo aí a um pedido da Renata, ela falou que sentiu falta de ver a carinha de vocês. Então, pessoal, abram aí a câmera aí de vocês e vamos dar um alô aí para a gente se ver, né, já que há muito tempo a gente não está ali junto presencialmente.
E deu. Pode ser você aí agora. Graça e paz, um abraço, fique com Deus. Legal. Valmir? Valeu, ID. Graças e paz, meus irmãos. Muito boa a nossa EBD. Fica na paz aí, até a noite. Que Deus esteja abençoando nesse culto à noite. Que Deus esteja usando nossos pastores, né, para levar a palavra para aqueles que não conhecem ao nosso Senhor. Legal. Ashley? Ô, Denilson? Muito bom, irmãos, poder estar estudando com vocês aqui, né? E cada dia mais aprendendo. Isso aqui é maravilhoso. Não tem momento melhor que isso na vida da gente. Amém. Nair? Microfone, Nair. Valeu, Nair. Renata? Cadê? Tá ligado o seu microfone, Oi, Renata. gente, tá ligado. Não foi um pedido, não, Márcio. É um monte de vergonha de falar, mas eu gosto muito de ver vocês, da saudade. Obrigada, foi muito bom a escola bíblica. Até Foi mais. uma ordem. Eu quero ver a Vânia aí também. Bom dia, gente. A aula foi muito boa mesmo. A gente está falando do Espírito Santo. E eu acho só, falando rapidinho, eu acho que o fogo tem várias aplicações, né? Pode ser para queimar, pode ser para... Mas pode ser para acender também, né? Vamos dar acendida aí na igreja. Amém? Bom domingo. Amém. Ô, glória! Mariana e Fábio, né? Oi, gente, saudades. Graças e a paz de Jesus para todos. Aula maravilhosa, foi bom estar com vocês. Momento muito gostoso, viu? Estamos felizes. Vamos esquentar, que nem diz a Vânia. Amém. Gilberto? Olá. É bênção, com certeza, estudar a Bíblia, rever cada um dos irmãos, é alegria. Só que o pastor Raulzão disse que o Sábio tinha feito a barba, não fez não, tá com a barba grande. E para noite, não só ele, mas o Valmir tá ficando barbudo também. Faça favor de dar uma limpada no rosto aí, e à noite vamos nos encontrar lá de barba feita, tá bom? Ô, louco, Gilberto, agora você deixou a minha situação ruim aqui, então. A sua tá por fazer também, a minha tá feita. A sua tá por fazer também. Valeu. Até mais. Chicão? A minha tá por fazer também. Mas é isso aí. Igual todo mundo falou, é muito bom estar com vocês e aprender cada vez mais. Legal, bacana. Quer dar uma palavrinha final, Raulzão? Não, tá de boa aqui, ó. Dá tchau. Um beijo, povo de Deus. Queima, Senhor, queima os pecados da gente e acende o amor aí. Beijo para vocês, maravilhosa EAD. Legal. Gustavão, quer dar uma palavrinha final também? Deus abençoe, irmãos. Sempre bom estar com vocês. Logo mais à noite estaremos juntos. Um beijo, gente. Muito feliz de ver vocês, o rostinho de vocês. Que Deus nos dê um domingo de paz, um domingo de muita alegria. Beijos. E à noite, seja presencial, seja online, estaremos juntos, viu, meus irmãos? Deus abençoe. Até depois do fim. Simon, encerra aí pra gente, Simon. Não vai na frase do outro. Grande abraço a todos, Deus abençoe o domingo de vocês. Logo mais à noite, todo mundo junto lá, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.